Boa noite. Que a paz do nosso Senhor nos envolva, nos permita estes minutos de conversação que sejam muito produtivos e que sejam fiéis, até porque o tema é fé, né? Ao que nós aprendemos com Ele, com este nosso sol, este nosso Senhor, nosso Pai espiritual, nosso governador planetário. Então, a tua tela te salvou, né, Gil? A minha tela salvou. Mas o tema é a tua fé te salvou. Há duas quinzenas atrás, nós estudávamos aqui no grupo de estudos o capítulo, se não me engano, 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé transporta montanhas. E foi um capítulo que tocou a todos que estavam aqui no grupo, né, Thalita? Todo mundo saiu daqui, saímos emocionados realmente, porque assim foram muitas boas reflexões que saíram no grupo. E aí derivou para esse tema da tua fé te salvou. Por quê? Jesus fez muitas curas, mais de 20, mais de 30, sei lá. Curou cego, paralítico, surdo, mudo, hidrópico, ressuscitou, né? Ou seja, tirou de um estado de catalepsia, onde já sabe à luz do espiritismo o que ocorria realmente, mas curou leprosos, né? Endemoniados, e em algumas situações, eu pensei até que eram mais, mas eu só achei três situações, três curas nos evangelhos, em que ele diz para a pessoa: a tua fé te salvou. Uma delas é com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, chama de mulher hemorroíça, né? Alguns dão nome a ela de Verônica ou Berenice em hebraico, que estava há 12 anos sangrando. E imagine vocês que, naquela época, quando a mulher menstruava, durante os 7 dias aproximadamente de menstruação, ela era considerada impura. E qualquer pessoa que tocasse nela também ficava impuro. E tinha que tomar não sei quantos banhos, fazer não sei quantos ritos, fazer uma série de rituais para se tornar puro de novo. Mas não bastava tocar, não. Se uma mulher sentasse num local e ela estivesse no período menstrual e alguém fosse e se sentasse, se tornava impuro também. Ou seja, a mulher ela era segregada mesmo no momento da menstruação. Imagina uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, tinha uma hemorragia há 12 anos. O que é que essa mulher deve ter passado? Assim, eu não consigo nem imaginar de perto o que foi. Mas os textos dos evangelhos, a gente encontra isso em Marcos, no capítulo 5, em Mateus, no capítulo 9, em Lucas, no capítulo 8, diz que ela gastou tudo que tinha com médicos e não ficava curada. E de repente ela ouve falar de Jesus. E aí ela pensa com ela mesma: se eu puder, pelo menos tocar na pontinha da veste dele. Por que na veste? Porque ela era considerada impura, então ela não ia tocar em alguém para esse alguém se tornar impuro também. E ela fala: se eu pelo menos conseguir tocar na pontinha do vestido dele, eu serei salvo. Jesus estava chegando, eh, pelo que alguns dos evangelistas falam, tinha saído de um extremo do lago de Genezaré, né, do mar da Galileia, da região de Gadara ou de Gerasa, e no outro extremo estava Cafarnaum. Tinha a casa da sogra de Pedro, inclusive. E ele então chega lá e uma multidão está esperando por ele, porque a fama dele já corria solta de tudo que ele já tinha feito. Vem ao encontro dele um chefe da sinagoga,
o chefe da sinagoga de Cafarnaum, chamado Jairo, e diz para ele: Senhor, vai até minha casa, porque minha filha está à beira da morte. E ele então começa a se encaminhar para lá e a multidão junto. É no meio desta multidão, os textos dizem que a multidão comprimia Jesus, que ela sutilmente se aproxima e toca na roupa de Jesus. Eram túnicas, né? Então toca nas vestes ou no vestido. Jesus para e diz assim: Quem me tocou? E aí Pedro, né, o mais afoito de todos, Senhor, quem lhe tocou? Assim, a multidão lhe comprime. Como assim quem te tocou? Aí Jesus fala: Não, Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Né? Ou seja, saiu uma força de mim, virtude, virtus, força. De mim saiu uma energia. Só ele sentiu, né? E ela também. Porque diz também o texto que no momento que ela toca, ela sente que naquele momento a enfermidade dela cessou. Assim como Jesus, por exemplo, quando fez cegos enxergarem, fez paralíticos andarem, leprosos se curarem. Imagine o que é alguém com o corpo todo deformado e a uma ordem do Cristo ser limpo e o corpo se regenera na nossa frente, assim, o corpo duro. Ou a pessoa que está lá paralítica, deformada, de nascença, ele fala: levanta, toma o teu leito e anda. E o corpo da pessoa muda instantaneamente. Então ela sentiu que aquilo tocou ela. Então ela vai e se apresenta a Jesus. E diz, os textos dizem que ela contou a história dela, né? O que aconteceu com ela. E aí Jesus então diz a frase filha, ó, já começa chamando de filha. Uma pessoa que está 12 anos segregada da sociedade, ouvir alguém olhar para ela amorosamente e chamar de filha, se não tivesse sido com o toque na veste, teria sido naquela frase, né? Filha, pronto, salvou, né? Curou. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Aí nós estamos refletindo sobre essa questão. Será que quando Jesus fala a tua fé te salvou, é a tua fé te curou? Porque muitas vezes eu até então pensava assim, sabe? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aconteceu também com o cego Bartimeu, né? O cego de Jericó, que estava sentado à beira do caminho, ouviu a multidão, sabia que Jesus estava ali, e ele começa então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bradando assim, a voz alta, e o povo fala: Fica quieto, tá vendo que vai incomodar o mestre? E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus para e diz assim: Chama ele aqui. Aí todo mundo incentiva, né? Olha, tá lá te chamando, vai lá, vai lá, vai lá. E quando ele chega, Jesus então pergunta para ele: O que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia. O sujeito era cego. O que você quer que eu lhe faça? Ele poderia pedir outra coisa. Muitos de nós pedimos coisas que não têm a ver com o nosso problema principal, né? E ele fala que eu vejo. Aí ele abre os olhos e começa a ver. E Jesus diz: A tua fé te salvou, né? Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Será que isso tem a ver realmente com a cura de um corpo material? Porque salvar é tão forte. E o corpo perece. Ah, o cego voltou a ver, a mulher não teve mais o fluxo de sangue, mas anos depois eles desencarnaram. E aquele corpo, então, pereceu. Mas esta salvação que Jesus fala parece que é algo a mais.
E aí a gente encontrou uma passagem em Lucas, no capítulo 17, em que se apresentam para Jesus 10 leprosos. Ele estava andando pela cidade ali da Samaria, Galileia, entre aquelas duas regiões, e se apresentam 10 leprosos para ele. É Lucas 17, né? E, e aí diz a ele assim, Senhor, ao entrar em certa aldeia, vieram ao encontro dele 10 varões leprosos e pararam à distância dele. E após levantarem a voz, ou seja, falando alto, né? Disseram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse assim, ide, ou seja, podem ir, e vão se apresentar aos sacerdotes. Por quê para os sacerdotes? Os sacerdotes naquela época, dentre outras funções, exerciam o controle sanitário. Quem tinha uma doença que precisava ficar segregado da sociedade, o sacerdote anotava ali e tirava do livro da vida, ó, vai para longe, para não contagiar. Então, por que isso se apresentar ao sacerdote? Porque eles seriam curados, mas eles não estavam curados ainda. Jesus não curou eles naquele momento. Eles pediram misericórdia e Jesus disse: podem ir se apresentar. E os 10 foram, como o texto diz aqui. E sucedeu que, ao saírem, ou seja, no caminho, foram purificados. Então, eles acreditaram que eles seriam purificados, porque eles saíram em direção ao sacerdote. Eram 10. Um deles, vendo que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. E posternou-se, né? Ou seja, se ajoelhou ali aos pés de Jesus, rendendo-lhe graças. E ele era samaritano, não era judeu. Em resposta, disse Jesus: foram purificados 10. E onde estão os outros 9? Aí ele disse assim: não se encontrou ninguém que voltasse para. Não, continua ainda a dizer Jesus. Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Este que era samaritano voltou e os outros não voltaram para dar glória a Deus. E aí disse para este leproso: levanta-te, ex-leproso, né? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que denota que os outros 9 não foram salvos, foram curados do seu mal físico, mas não tiveram fé suficiente para crer, mas não tiveram fé a mais suficiente para se salvar, né? Então, é, é, essa questão da salvação, se nós formos olhar o que é salvar, né? Salvar seria o oposto de Condenar. perder, condenar, sim, né? Olha, ele estava perdido e nós fomos lá e resgatamos ele, ele foi salvo. Ele estava condenado e foi salvo, foi absolvido. Então, está mais para o perder-se e salvar-se, né? Quando Jesus, lembra daquela cura que Jesus está na casa de Pedro e a casa está muito lotada de gente. E aí chega alguém com um paralítico numa maca e não consegue entrar na casa. Subiram no teto, destelharam a casa, que não era telha, mas tiraram a cobertura e desceram ele com corda. E todo mundo espantado, tinha muito fariseu ali, olhando, observando. E Jesus olha e diz: os teus pecados estão perdoados. E o povo se espanta e diz: mas quem é esse que tem poder de perdoar os pecados? Só Deus tem. Eles pensam, não dizem, né? Jesus, lendo os pensamentos, diz: bom, para vocês entenderem, né, que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, aí vira para o paralítico e diz: levanta-te, toma o teu catre, toma o teu leito e anda. E aí ele se levanta e anda, todo mundo, oh, né?
Todos sabiam que ele não conseguia andar por causa de limitações físicas. E aí ele diz, ele complementa, ele diz: levanta-te e anda. E aí ele complementa assim: os teus pecados estão perdoados. O que que tem a ver aí o pecado com a cura física? Esse termo pecado, que foi distorcido ao longo do tempo, hoje a gente acha que pecar é simplesmente transgredir uma regra da religião que a pessoa professa. No fundo, o pecado, ou etimologicamente, pecar é errar o alvo. A pessoa pisou em falso, por isso peccatum, e no pisar em falso, ao atirar a arma, desviou do alvo e não acertou o alvo. Depois é que veio tomar essa conotação de transgredir a lei. Mas, de fato, o pecado é errar o alvo. Que alvo? A lei divina. Nós temos um alvo na nossa vida: caminhar para gravitar em torno da divindade, alcançar a pureza. E por que que nós desviamos? Bom, por ignorância, sempre, mas depois da ignorância passa para a rebeldia, né? Passa para a teimosia e às vezes passa realmente para querer se opor ao divino, ao Cristo. E nesse que a gente erra o alvo, que a gente se afasta da lei, o que ocorre? A gente adoece. Então, o corpo, a doença do corpo não é causa, a doença do corpo é consequência. Imaginemos assim: o nosso corpo é como se fosse uma esponja. Ele absorve tudo que vem do espírito, tudo que vem da nossa mente. Então, a causa da doença não é o corpo físico. A doença no corpo físico é uma consequência de um desvio de nossa parte. Ao desviar do caminho, a gente começa a se afastar da fonte que nos aquece, que nos alimenta, que nos equilibra. É permitido? É permitido ao ser humano o livre-arbítrio, porque Deus não quer que sejamos criaturas que agem por automatismo. É preciso escolher deliberadamente o caminho do bem. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo? Chega um momento que ele diz: me dá minha parte na herança. Eu não quero ficar na casa paterna. É a mesma coisa que aconteceu figurativamente lá com Adão e Eva. Eu não quero seguir a ordem, a lei divina. Então, ele sai, ele se afasta, ele queima, ele torra a fortuna toda, e chega um instante em que ele está comendo com os porcos. Ele está passando necessidade, de tanto que ele se afastou da lei. E aí, o que é que ele pensa? Bom, na casa de meu pai, os trabalhadores, não são os filhos, não, os trabalhadores, os servos de meu pai estão vivendo muito melhor do que eu estou aqui. Então eu vou voltar para lá e vou pedir que ele me admita como um servo, já que eu abri mão da condição de filho. Aí ele se levanta, né? O texto diz, caindo em si, levantou-se. Então tem sempre esse ato de levantar-se, e aí ele segue. E no meio do caminho, o pai vai ao encontro dele e diz: não, você é meu filho. E dá para ele a túnica, a sandália, o anel, né? Então, quando a pessoa se toca de que está no caminho errado, se a dor de se transformar for maior do que a dor física que a pessoa está sentindo, porque tem esse detalhe. Às vezes a dor física não é suficiente para você mudar de vida. Toma um analgésico, passa dor de cabeça, e eu não vou procurar saber por que que eu estou com dor de cabeça. Toma um analgésico, né?
E tem tantos analgésicos pela vida hoje para poder amortecer a dor da consciência. Como eu já ouvi alguém dizer o seguinte: no final do dia eu tomo um Rivotril e esqueço tudo que eu fiz e durmo em paz. Quer dizer, no outro dia vai repetir de novo, né? E todos nós sabemos quando está errado, por um único detalhe. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Allan Kardec. E os Espíritos respondem: na consciência do ser humano. Então, nenhum de nós pode alegar ignorância da lei, no sentido de não saber que ela existe. Ela existe e está na nossa consciência. Mas eu não sei direito. Não. Essa lei não está escrita, está inscrita. A gente sente por instinto quando está certo ou quando não está. E por mais que a gente diga, não, mas tem horas que eu não sei direito como é que é, eu não sei se é certo ou se não é. Tem uma regra áurea, né? Qual é a regra? O que você está fazendo? Se você fosse o outro, você gostaria que fosse feito para você? Ou você não gostaria? Se você não gostaria que fosse feito, não faça. Agora, se você gostaria que fosse feito, se obrigue a fazer. Porque nós somos responsáveis não só pelo mal que fazemos, como pelo bem que deixamos de fazer. Olha o que os Espíritos nos trazem, que seriedade é isso. Eles dizem assim: toda consequência decorrente do bem que você deixou de fazer, você é responsável. Então, assim, figurativamente, eu vi que tinha uma casca de banana no chão. Não foi eu que jogou, não foi eu quem jogou ou que joguei a casca de banana. Foi alguém que jogou. Eu digo, poxa, a pessoa jogou uma casca de banana no chão. Bom, mas não fui eu, então. A responsabilidade dele. Aí vem alguém e escorrega nessa casca de banana e se esborracha todo no chão. Eu tive responsabilidade. Porque eu poderia, sabendo que ali não é o local, eu poderia ter saído do meu conforto, da minha comodidade. E disse, poxa, alguém jogou, o lugar não é aqui, isso pode causar um acidente para alguém. Então eu vou e faço aquilo, por quê? Porque eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nos outros, entende? Isso é muito sério, gente, porque a gente acha que as coisas acontecem para a gente. Poxa, aconteceu aquilo comigo. Não, as coisas não acontecem para a gente acontece para as coisas. Porque quando a gente pensa, sente, toma uma decisão, age, fala, tudo isso nós estamos emitindo um campo magnético, porque nós estamos movimentando o fluido cósmico universal. Ao pensar, ao falar, a agir, ao sentir, sai de nós, né, algo que impulsiona o fluido. Isso gera uma carga eletromagnética como se fosse um ímã. Então, nós estamos constantemente atraindo ou repelindo, depende da polaridade, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa. Emmanuel diz assim: o mal que a gente faz gravita em torno de nós. Gravita, né? Fica rodando em torno da gente. Nós, por que em torno de nós? Porque ao fazer o mal, que é não fazer o bem, eu crio essa carga magnética em mim, que atrai aquilo que eu dei para a vida, atrai para mim. É da lei, que a gente acredite, que não acredite. Assim como quando eu penso, faço, ajo no bem, eu também crio uma carga magnética, um ímã, que atrai isso para mim. Então ele diz que o mal fica gravitando, o mal que a gente faz gravita em torno da gente, até o momento que ele nos atinge. Então ele fica rodando, 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 e aí aparece a circunstância que a gente se movimentou para aquela circunstância. Porque a gente sintonizou a nossa necessidade, a nossa consciência
culpada, vamos chamar assim, ela atrai, ela se movimenta em direção a uma outra consciência que está querendo cometer um delito. Então você junta alguém que quer cometer um delito com alguém que diz assim, eu preciso passar por aquilo. E eu preciso passar por aquilo conscientemente. O conscientemente pode ser até que não. Mas no fundo, o seu espírito anseia por se libertar daquele mal que fez. E aí ele atrai. Então, os nossos corpos, a gente tem sempre uma ideia assim que, como se o corpo fosse algo externo a gente, né? Então, é o meu corpo, eu venho, encarno, eu ocupo aquele corpo, como se fosse uma veste, uma blusa, uma roupa. Mas não é assim. É mais como se fosse assim algo costurado na gente. Porque o nosso pensar, né, cria o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Se eu tenho delitos, se eu tenho transgressões à lei, essas transgressões ficam marcadas no meu perispírito. Aí eu começo a ter um perispírito deformado, nas áreas correspondentes ao que eu fiz ou ao que eu deixei de fazer. Quando a gente vai encarnar, a gente começa então a imantar aquela célulazinha que vai se multiplicando, escolhe, ainda que inconscientemente, os genes de nossos pais e de nossas mães. Então, somos nós quem escolhemos, né? Não pode culpar o pai. Ah, assim, eu não tenho muito cabelo por causa de meu pai, não. Eu que escolhi aquele gene dele, entendeu? E aí essas células começam a se agregar em torno do nosso perispírito. O perispírito é um molde, é um modelo organizador biológico. Só que vai ser refletido neste corpo, eu até no sábado agora a gente estava dizendo assim, pense que você tem um boneco e você pega a massa de modelar e começa a colocar no boneco para formar ali o corpo do boneco. Se o boneco tiver uma perna torta, a massa de modelar, quando acomodar nele, vai ficar torto também. É que a gente não vê o perispírito, a gente vê o corpo. Então, todas essas descompensações, e a gente volta lá para a mulher, né? Há 12 anos sangrando, o outro estava cego, o outro estava leproso. Bom, é possível haver situações de doença que não têm a ver com nossos delitos do passado? Sim. A passagem no Evangelho em que estão chegando Jesus e os discípulos na entrada de uma cidade e eles perguntam a Jesus, mestre, ali está um cego de nascença, ou seja, ele já nasceu cego. Ele diz assim, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram os pais dele? Porque naquela época se tinha a ideia de que os filhos pagavam pelos pecados dos pais. E aí Jesus diz, nenhum e nem outro. Ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória divina. Então foi alguém que pediu a prova de vir cego porque tinha na sua programação reencarnatória, ele entendia que aquela era uma prova útil para ele desenvolver mais qualidades do espírito. E Jesus ali cospe no chão, pega aquela terra com a saliva, passa no olho dele, fala, vai se lavar no tanque de Betesda. Ele se lava, ele começa a ver. Porque todo mal tem tempo certo de acabar. Não tem mal que dure para sempre. Então a gente pode estar passando pela situação difícil que for. Vai acabar um dia. E quando é que vai acabar? É assim, quando a gente vai fazer uma obra, a gente vai pintar um prédio.
a gente arma os andaimes para fazer a reforma do prédio. E quando é que a gente retira aqueles andaimes? Quando a obra está acabada. Então, quando é que vai sair a doença ou a dificuldade? Quando a obra estiver acabada. Não é quando a gente estiver perfeito, né? Mas é aquela obra de reforma que a gente se propôs quando a gente pensou em reencarnar. Todos nós temos uma programação reencarnatória. Na maior parte das vezes, ela foi discutida conosco. Nós aceitamos a prova ou a expiação. Nós aceitamos nascer no Brasil, na Bahia, em Salvador, no círculo familiar que a gente está, passar pelas dificuldades ou pelas facilidades, porque existe prova nas facilidades também. A prova da abastança, da abundância, dizem até que é mais rude do que a prova da falta, da pobreza, né? Não estou falando só de recursos materiais. Porque quando você não tem, quando você está na escassez, tem uma força que lhe impulsiona para você buscar. E aí você luta para você também sair daquela situação. Mas quando você tem de sobra, o que quer que seja, saúde física, material, beleza, enfim, o que que você vai fazer com aquilo? Quando a gente está na dificuldade, a gente com certeza ora. A gente pede para Deus, pede para o anjo de guarda, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá difícil, tá pesado, eu preciso do Senhor, sozinho eu não consigo. Mas quando tá tudo bem, quando tá sobrando, quem é que ora para dizer assim, meu Senhor, me ajuda a não ficar com isso só para mim? Me ajuda a dividir, né? Me ajuda a compartilhar. Porque, no fundo, tudo que nós temos não é nosso. A gente tem temporariamente. Foi colocado à nossa disposição, mas os bens do mundo não são nossos, do ser humano, são do divino. E a gente vê muitas vezes que a pessoa hoje tem, amanhã não tem nada. E basta desencarnar, que aí some o saldo da conta bancária, o carro, a casa, a roupa, tudo que a gente se apega, né? O WhatsApp, né? As, quando a gente desencarnar, os nossos compromissos serão sumariamente cancelados. Aquele compromisso que eu não posso faltar de jeito nenhum vai ser cancelado. Como? Junto com o CPF. Então, a gente dá tanta importância, mas no momento que desencarnar, vai ser cancelado. Se a gente adoecer a ponto de não poder sair de casa, aquele compromisso inadiável já foi. Então, é, como é que a gente, como é que a gente vira a nossa bússola para o caminho correto? De novo, a doutrina dos espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Questão 625. Kardec pergunta isso para os espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta dos espíritos é simples assim: vide Jesus. Ponto. Nem precisou falar mais. Então nós temos um modelo. O modelo é para ser copiado. Ó, o molde é aquele dali. Ele é guia. É para você seguir. Por que que ele é guia? Porque ele já passou por tudo isso que a gente passou. Há 15 bilhões de anos atrás. É porque a Terra tem 4,5 bilhões. Ela foi idealizada pela mente do Cristo. Este Cristo já era um Cristo, né? Imagine há quanto tempo atrás que ele estava na nossa condição, né, Gil? Estou chutando aí uns 15, pelo menos. Então, daqui a 15 bilhões a gente vai poder criar um planeta, né? Se não formos rebeldes, né? Mas então, assim, ele passou por tudo isso, gente. Por isso que ele é assim, ó, me siga.
né? Segue-me. Quem quiser me seguir. E foi o que Bartimeu fez. Foi o que Verônica fez. Pelas outras obras que nós temos, inclusive na doutrina dos espíritos, mas não só na doutrina dos espíritos, essa mulher com fluxo de sangue, Berenice, Verônica, foi aquela que, quando Jesus estava carregando a cruz, os guardas deram um escapulido, ela correu para ele e, com um lenço, né? Um lençol, um pano, enxugou a face dele, e que se chama do Santo Sudário. É essa moça, né? Ou essa mulher. Ela seguiu ele. Então, aqueles que tiveram seus corpos curados e que continuaram as suas vidas do mesmo jeito, não tem uma passagem nos evangelhos que diz assim: é, o espírito impuro sai do corpo ou sai daquela casa e vai, perambula, não acha nada que preste, quando volta encontra a casa toda arrumada, traz mais 7 com ele. Aqui a gente tem o serviço de atendimento fraterno, assistência espiritual, né? As pessoas vêm às quintas ou aos sábados, as que estão achando que estão passando por uma influenciação, por uma obsessão, por uma influenciação espiritual, vem e faz a entrevista. Isto é submetido aos espíritos e, se eles recomendam, a pessoa entra em tratamento espiritual. Aí vai tomar o passe, a cromoterapia, vai participar do GV, lá, naquela sala. Outro grupo está aqui dentro, nessa salinha aqui atrás. Tratando com quem? Tratando com os desencarnados, que estão ligados àquela pessoa. Vai que a gente consegue mobilizar a mente do desencarnado, porque obsessão é sintonia. Para que haja obsessão, não basta que alguém queira, não basta que o espírito queira lhe obsidiar. Vai ter que ter tua permissão. Permissão? Permissão. Mas como assim? Eu vou querer que alguém esteja me obsidiando? Você pode não querer conscientemente, mas lembra que eu falei da consciência de culpa? Deixa essas brechas. Então, para ter uma obsessão, tem que ter sintonia entre obsessor e obsidiado. Sabe lá Deus por quantos séculos a gente vem se alternando, ora na posição de obsessor, ora na posição de obsidiado, né? Que a gente vai rodando. Aí vai que a gente aqui dentro consegue convencer o espírito de que ele está perdendo tempo, de que aquilo é ruim para ele, de que aquele mal que ele está fazendo para a pessoa vai voltar para ele. Vai que ele se toca pela energia do perdão. Puf, desfez o laço. A pessoa começa a se sentir melhor. Bom, agora eu estou boa, né? E continua fazendo as mesmas coisas. Não mudou nada. Só desfez aquele laço. Daqui a pouco começa outro laço. Então, a verdadeira transformação, este salvar-se, né? Ele vem de uma atitude de fidelidade com a lei. Por isso que fé não é somente crença. Na verdade, a palavra fé, ela vem de fides no latim, ou de pistes em grego, ou de emuná no hebraico. As 3 palavras significam fidelidade. Crença virou depois. Quando Paulo... Hã? Credere. Credere, né? Então, acreditar é fé? Não. É, ela é no caminho da fé. Ah, eu acredito. Até porque quem acredita hoje, amanhã desacredita. Acredita enquanto está fazendo bem para ele. No momento em que não atendeu os desejos da pessoa, pensa, essa religião, essa fé não vale de nada. Então, não é seja feita a minha vontade, é seja feita a tua vontade. O problema é abrir mão da nossa vontade, entende? E mas por que abrir mão da nossa vontade? Porque tem uma vontade que é mais perfeita do que a nossa, que é mais sábia.
que já trilhou esse caminho da gente. Um dos maiores pecados, gostando do termo como se usa hoje, foi fazer de Jesus um líder religioso. Jesus não é um líder religioso. Jesus é um exemplo para qualquer ser humano seguir, independente de religião. Mas as religiões, né, querem se apossar dele, as multidões comprimem ele, comprimem, estão ali pertinho, fala de Jesus o dia inteiro, mas não toca ele. Por isso que não é curado. Então, este toque da mulher ali é como se fosse assim, um momento de comunhão espiritual. É diferente. Pô, mas como é que a gente chega nessa comunhão espiritual? Quando a gente conhece alguém que quer se aproximar dele, o que que a gente faz? Convive com a pessoa, né? Procura estabelecer momentos de encontro, de conversa, de atividade junto. Porque você não vai simplesmente conhecer alguém e dizer, bom, agora eu sou íntimo dessa pessoa. Quando a gente quer um relacionamento, a gente busca esse relacionamento dedicando tempo para esse relacionamento. E não é um tempo de Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, ou de vir aqui ao centro toda terça, toda quinta, todo sábado, e eu sentei aqui, eu estou cumprindo, está cumprindo com nada. Mas a gente parar, ouvir o que um fala, o que o outro fala, refletir, ler, e aí dedicar o tempo sozinho, né? Quando quiseres orar, entra nos teus aposentos, fecha a porta. O que é esse entrar nos seus aposentos e fechar a porta? Eu vou me desligar do que está fora, para eu ter tempo de qualidade, não é de quantidade, é de qualidade, para eu me conectar com o que está dentro, ouvir a voz da minha consciência, porque na minha consciência está inscrita a lei divina. Os próprios espíritos, questão 621A, uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela ser revelada? A lei está na gente. Por que tem que ter alguém para revelar essa lei para a gente? Né? Kardec não deixa barato, né? Ele vai e pergunta mesmo. Aí os espíritos dizem assim: ele, o ser humano, a tinha esquecido e desprezado. Desprezou, né? Não coma do fruto desta árvore, coma de todas as outras do pomar, mas dessa daqui não. Ah, quem manda sou eu. A árvore está aqui. Então, simbolicamente, a expulsão do paraíso é o afastamento que nós deliberadamente exercemos da fonte divina. Deus está conosco a todo momento, sempre, a todo instante. Porque Ele está presente em todos os lugares, a todo tempo. A questão é se nós estamos com Ele. E quando a gente diz que Deus não está comigo, é porque eu não estou sentindo, mas Ele está. Mas se eu não sinto, e quando a gente vai no âmago mesmo da questão, é a gente não se sentir amado. Quando a gente começa a despertar para o Evangelho, que é a boa notícia, né? E dar espaço nisso para a nossa vida, para a gente fermentar aquilo dali, refletir e se deixar levar por aquilo, chega a um momento que até por questão racional de entender, a gente se sente infinitamente amado. E no momento que a gente se sentir infinitamente amado de verdade, aí começam a romper as barreiras. Então, aquela mulher que tocou Jesus, o cego que foi atrás dele, o leproso que voltou e continuou seguindo ele se sentiu amado. E quando a gente se sente amado, a gente dá permissão para que a comunhão aconteça. Mas
Na maioria das vezes, nós não nos sentimos amados. Tem gente até que diz assim, ah, Deus me abandonou, porque só tem acontecido coisa ruim comigo, né? Cadê Deus que não está na minha vida, que permitiu que acontecesse aquilo, que permitisse aquilo outro? Não, está de seu lado, está do nosso lado, mas nem sempre a gente sente. Daí o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma outra questão muito importante do Livro dos Espíritos também, a questão 614, quando Kardec pergunta: o que nós devemos entender pela lei natural? E a lei natural? Aí os Espíritos dizem: a lei natural é a lei de Deus, tanto no campo físico quanto no campo moral. É a única lei verdadeira para a felicidade do ser humano. Esta lei indica ao ser humano o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele, o ser humano, só é infeliz porque dela se afasta. Então, o Espiritismo traz este conhecimento para a gente. E aí, claro, ele não decide pela gente, ele esclarece a gente. A decisão vai continuar nossa, né? Continuo como eu estou, ou mudo. Então, toda doença orgânica ou psíquica, ela é efeito, ela não é causa. Tanto que, então, a salvação não é o curar o corpo. A salvação é corrigir o meu caminho, né? Virei a minha bússola para o caminho certo. Da noite para o dia eu fico bom? Não. Porque o desvio de caminho que eu saí do caminho certo, desviei, fui para outro caminho. Quando eu me toco que está errado, aí eu me movo para voltar para o caminho certo. Mas nesse voltar, eu não tenho atalho. Então eu tinha que ir para lá, eu vim para cá. Agora eu vou sair daqui para lá, não, eu tenho que voltar para o caminho. Esse voltar para o caminho do ponto em que eu desviei, eu tenho que ir voltando e faceando, encarando todos os estragos que eu deixei no caminho, olhando todos os esqueletos que eu deixei no caminho. Isso é pecado? Isso é castigo, punição? Não é. É pedagogia. Porque enquanto a gente não encara mesmo, não vê o que aconteceu, a gente não aprende. Então, eu me toquei que o caminho não é esse. Tudo bem. Mas retorne e vá refazendo tudo que você destruiu, inclusive as relações, né? Que é o mais importante. Refazer relações. Concilia-te com teu adversário enquanto é tempo. É o teu adversário. Você que considera ele adversário, inimigo. Talvez ele não considere, mas você considera. Assim, se for deixar, a gente vai falar sobre fé aqui, porque tem muito assunto, mas a gente tem um tempo, até porque tem uns 5 minutinhos, se quiserem fazer alguma colocação. Então, agradeço pelos ouvidos, né? E fica aberto, né, Gil, para eu vi um bocado de coisa, não consegui abordar metade. Eu tenho uma pergunta, mas antes tem uma consideração. Interessante Jesus dizer que a tua fé te curou ou te salvou. Vou ligar um pouquinho, viu, gente? Significa dizer que Jesus não salva ninguém. O indivíduo que se salva. Ele mostra o caminho, olha, o caminho é esse. Se a criatura obedecer, se salva, ele se cura, mas a tua fé te salvou. Mas a pergunta que eu tenho, meu camarada, é assim: quando nós encarnamos com uma cegueira, com uma legião, em tese, estamos carpindo, refazendo algo de equivocado que fizemos no passado. Jesus curou o indivíduo que não pegava. Naquele momento, Jesus não interrompeu um karma do indivíduo. Será que o indivíduo
cego de nascença. Será que ele não profez a sua programação encarnatória para desencarnar também cego? Jesus vai lá e faz o cara enxergar. Não houve intervenção. Ou Jesus sabia antecipadamente, ou Jesus sabia antecipadamente que naquele momento que ele curou, o indivíduo já tinha cumprido o seu cargo, e aí ele curou. Ou ele, Jesus, interveio numa lei divina, e não, eu vou curar esse indivíduo, mesmo que ele tenha nascido para desencarnar cego, mas eu vou romper com esse laço. Apesar de já estar respondida a pergunta, primeiro, irmão, você sabe o que é camarada? Me chamou de camarada. Não, É um indivíduo que divide a mesma câmara. Então, nós somos camaradas. dividindo a câmara. Nós somos camaradas porque estamos dividindo o mesmo teto, o mesmo universo, o mesmo céu, né? O Companheiro mesmo se céu quer dividir o estrelado. pão. Companheiro é o que divide o pão, companheiro, né? Companheiro. Mas olha, um fato: Jesus curou todo mundo? Não. Será que ele não curou porque ele fez? Não, esse aqui eu quero curar, o de lá eu não quero? Não. Né? Então, e como você disse, ele disponibilizou o magnetismo dele. Normalmente, as pessoas vinham até ele pedir para ser curado. Ah, tem alguns casos que não. Ele passa, tem lá, a pessoa está aleijada, próximo daquele tanque de Betesda, ele fala: queres ser curado? Aí o que é que ele responde? Não, senhor, é que, veja bem, é que na hora que eu tenho que entrar no tanque, porque só o primeiro que entra no tanque se salva, na hora que a água se mexe, que eu tento entrar, o outro pula na minha frente. Aí Jesus fala: levanta, toma o teu leito e anda. Né? Já para o cego Bartimeu, ele falou assim: o que você quer que eu faça? Você está me chamando? O que você quer? Aí eu quero ver se. Então, tá bom, seja feito. Então, para cada um, uma situação diferente. Mas ele não curou todos, então isso responde à pergunta. Ele curou, ele colheu a fruta que estava madura para dar. A fruta estava ali, ó. Não estava verde, nem estava podre. Ela estava madurinha, estava no tempo de dar. Até porque aquela árvore que se enfeitou toda, a figueira, que botou as suas folhas, né? Ou seja, quando a figueira coloca folha, é porque vem o fruto. Por que Jesus foi pegar um fruto naquela figueira, apesar de não ser tempo de fruto? Porque a figueira estava toda enfeitada, então ela era temporã. E quando chegou lá, cadê o fruto? Não tem? Ninguém mais vai comer fruto teu. Cortou até a raiz, secou até a raiz. É uma parábola, né? O que é que ele quer dizer? Valem os frutos. Não vale só você se enfeitar, chegar aqui, falar o que quer que seja. Vale o fruto que você está oferecendo, não para você, para o outro. Porque o fruto tem que ser para o outro. O bem, olha só, o bem é tudo de bom para todo mundo. E o mal é tudo de bom só para mim, só para os meus. Porque mal não é uma coisa que é ruim. Não, o mal pode ser conforto, né? Tranquilidade, mas só para mim. Eu não compartilho, faz mal para mim. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal... Paulo, né? O bem que eu quero, eu não faço. Outra frase de Paulo, importantíssima: mas o justo viverá pela fé. Aí as pessoas dizem: bom, então, eu vivo pela fé da minha igreja, do meu templo, da minha sinagoga, enfim. Não. O justo, aquele que está ajustado à lei divina, vive pela fidelidade que ele tem à lei divina. Simples assim. Né? Tem alguma coisa escrita ali? É? Por favor.
pode-se dizer que só tem fé real. Opa, Nair. Nayane, né? Pode-se dizer que só tem fé realmente quem anda de acordo com as leis divinas, porque anda em comunhão com Deus. Aí tem uma frase que os discípulos até viram para Jesus e dizem assim: Mestre, acrescenta-nos fé, reforça a nossa fé. Ou seja, existem várias gradações. Tem um texto de Emmanuel, muito legal, peguem para ler, chama-se Na Sementeira da Fé. Tanto que Jesus compara a fé a uma semente de mostarda, que é uma sementinha minúscula de nada. Diz assim, se a sua fé for do tamanho da semente de mostarda, você diz para este monte, saia daqui e vá para lá, e isso acontecerá. E para que a semente de mostarda aconteça, ela tem que cair, ela tem que ser enterrada, ela tem que germinar. Aí ela vai dar uma árvore, e uma árvore grande, um arbusto imenso, que vai oferecer sombra, fruto, morada. Então, todos nós temos um nível de fé, uma gradação de fé. Mas a fé mesmo, de verdade, é aquela que é a fidelidade. É o tempo, né, Gil? Não, outra pergunta. Ah, tem outro. Nesse caso, então, a fé que pensamos ter não é nada além de crença, aí vai para cada um, tem que fazer a sua autorreflexão, né? Se já saiu da crença. Emmanuel, o Consolador, pergunta 354. Pode-se definir o que é ter fé? Ele diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. É um sentimento, né? Guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então é mais um sentimento. Kardec, Tem outra. tem outra pergunta? Diga aí, irmão. Nesse capítulo 19, tem um item que ele chama a fé divina e a fé humana. É uma comunicação do espírito, um espírito protetor, Paris, 1863. Ele diz assim: no homem, no ser humano, né, a fé é o sentimento inato, já nasceu com ele, de seus destinos futuros. O que que os espíritos nos ensinam? O destino de todos nós aqui é a perfeição. Existe uma força chamada progresso, né, que nos impele para frente. A gente pode parar, estacionar, se agarrar em algum lugar, dizer, eu não vou crescer, eu não quero, eu vou nadar contra a maré, contra a correnteza. Vai, até o momento que você se cansa. E aí a correnteza vai estar sempre te levando para a sua origem, a sua essência. A gente vai ficar bem quando a gente estiver sintonizado com a nossa essência. Só teremos realmente fé no sentido real quando formos espíritos evoluídos. No meu entender, tá, gente? Eu não sou tudo da verdade. Eu entendo que fé é uma construção, é como uma planta mesmo. Você tem que, primeiro, preparar o terreno. Que terreno é esse? De nosso coração, de nossa mente, né? De que maneira tirar os preconceitos, tirar as ideias preconcebidas, se abrir, né? E aí planta essa semente, cultiva, rega, protege, e ela vai crescendo, crescendo. Você quer falar, Ivan? Boa noite a todos. No terreno da fé, nós temos os nossos desejos, objetivos, projetos, e nas nossas orações nós rogamos força, né? E pedimos determinadas coisas. Se na oração do Pai Nosso nós, conversando com Jesus, dizemos, ou com o próprio Pai, que seja feita a vontade dele, significa que aquele projeto que a gente tinha, a gente pode abrir mão,
Se ele não aconteceu por algum motivo, a gente deve desistir, porque ali foi a vontade de Deus? Bom, se a gente deve continuar ou não com o projeto, acho que cabe uma reflexão pessoal de cada um, o quanto que ele está alinhado com os propósitos divinos, né? A vontade de Deus, ela sempre será feita. Agora, se aquilo não foi para frente, ou algum infortúnio que aconteceu conosco, em dizer, foi porque Deus quis assim, aí eu não concordo. Porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Na maioria das vezes não foi assim porque a gente não fez o que devia ter feito. Não diligenciou, não planejou, não perseverou, quis escolher o fruto antes da hora, escolheu a semente errada. Então, Escolhi o projeto errado. escolheu o projeto errado. Você pode conceber, olha só, nós somos, para quem é pai e mãe aqui, algum de nós vai fazer alguma coisa que prejudique o filho? Ou vai fazer alguma coisa que impute uma dor do filho? Não, jamais. Agora, pense você que o que a gente diz que é amor, o que a gente diz que ama os nossos filhos, é um nada diante do amor de Deus pela gente. O amor de Deus pela gente, ó, a gente pode fazer o que for, não vai mudar em nada o que Deus sente por você. Em nada, porque Ele é o amor infinito. Mas vai mudar, sim, o que vai acontecer comigo, porque a gente vive num mundo que ele é causal e não casual. Nada é casualidade, é causalidade. Hoje eu estou colhendo a semente que eu plantei ontem. Eu escolhi essa semente. Eu tenho que colher. Semeadura livre, colheita obrigatória. Ao mesmo tempo que eu estou colhendo a plantação de ontem, eu estou plantando o que eu vou colher amanhã. Se o fruto que eu estou colhendo não está bom, eu preciso mudar essa semeadura. Porque senão, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu continuo tendo os mesmos resultados. Se o resultado não está legal, eu preciso mudar. Senão vai continuar do mesmo jeito. Foi Deus que quis. Deus quer para você sempre todo bem para você, sua felicidade, sua saúde. Já paramos para perceber o quanto que a Terra é abundante? A natureza, ela é abundante. Não falta para a gente oxigênio. Falta alimento porque a gente não consegue compartilhar como deve. Mas a terra produz o suficiente para ninguém ter fome. A gente que não compartilha. O que a gente precisa é abundante. O sol está aí. Não tem um dia que o sol não esteja aquecendo a terra. Então, do que depende de Deus, está tudo legal. Mas, do que depende da gente, vivendo e aprendendo a escolher.